Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para estudarmos o livro Gênesis, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sistemático dos números e vamos continuar na sequência dos versículos do livro Gênesis a partir do capítulo 2. Antes de iniciar, vou pedir para a Dani fazer a prece por todos nós. Então, mais uma vez reunidos para o estudo desta noite, pedimos a inspiração e as bênçãos e a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos amigos espirituais que nos acompanham e que prezam pelo nosso aprendizado, pela nossa melhoria. Que possamos ter o entendimento aberto às lições da noite. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos. Gente, nós então na semana passada finalizamos nós chegamos até o número 6, né? Discutimos aí, mostramos algumas formas, né, geométricas, algumas assimilações, né, que a gente faz dos números com os símbolos, principalmente os símbolos que são apresentados na Bíblia, aquilo que a gente tem evidência bíblica, né, podemos dizer assim. E o objetivo, né, desse estudo dos números, além de auxiliar a gente no entendimento futuro de algumas outras passagens, é da gente perceber também como que as coisas estão interligadas, né? Nós discutimos isso em outras oportunidades de estudo. Nós já falamos sobre a necessidade didática, né, que nós temos de dividir as coisas em temas específicos. Então, a matemática, português, né, trazendo aí para o campo científico e para o campo daquilo que a gente aprende, né, na escola e na nossa vida como um todo, a gente divide as coisas por temas para ficar mais fácil o nosso aprendizado. Mas, na verdade, tudo isso se mistura e se une para fazer parte de uma lei universal, uma lei única, que nós chamamos de lei divina, que nada mais é do que a lei natural. Por quê? Por que é a lei natural? É porque é a primeira lei, é a lei que estabelece o fluxo das coisas, a consequência das coisas. No nosso estudo dos números, nós começamos falando sobre as operações, depois nós falamos da simbologia dos números, que a gente pode resumir, né? Talvez cada um aí no seu significado principal. Nós vimos que o 1 é a unicidade de Deus e a nossa individualidade. 2 é a dualidade do mundo. O 3 é algo como que a presença de Deus na dualidade do mundo, somada à dualidade do mundo. Então, nós vimos que os números ímpares eles vêm para consertar a paridade, a dualidade mundana. Então, 3 lembra a trindade, né, que aí nós podemos falar de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, perispírito, corpo e espírito, os 3 elementos gerais do universo, espírito, matéria e Deus, ou Deus, espírito e matéria, na sequência. O 4, nós vimos que tem a ver com ciclos e com organizações terrenas ou terráqueas ou mundanas, materiais, né? Nós temos as 4 direções, falamos dos 4 elementos, nós falamos sobre as 4 estações do ano, coisas que direcionam e que se repetem. 5, muito ligado com espiritualidade, representa espírito, estrela, né? Estrela e espírito são sinônimos se a gente for pegar aí das escritas primitivas, a judaica, a própria escrita mais da judaica, né? Hebraica e judaica. Vimos lá o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos do Senhor
como estrelas nos céus, né? Aquela mensagem bonita. Então, a estrela com suas 5 pontas simboliza para nós uma base, né, com 2, depois as 2 direções no sentido da operação ou da operacionalidade das coisas, né, direita e esquerda, podemos dizer assim, mas sempre um rumo apontando para o alto. Nós vimos que as figuras, quando elas têm essa característica do número ímpar, elas apontam para uma direção. Porque o caminho é um só. A dualidade ela não leva para caminho nenhum, né? Ela não leva. Deixa eu mostrar aqui as figuras que a gente conversou. Aqui alguns rabiscos, né, que eu fiz lá no estudo passado, mas aquilo que a gente falou, né, que o 1 é um ponto fixo, é a unidade, é aquilo que é perene, duradouro e tem um sentido definido. É o 1. Depois o 2, né, dá pra gente fazer uma linha, mas que tem sentido positivo e negativo, pode ir para qualquer lado. Pode ir para cima em 2 direções, para baixo em 2 direções, então é a dualidade do mundo. O 3, que é a trindade que nós falamos, é o triângulo, tem a ponta que simboliza para cima e tem a base. Aí essa base nós podemos imaginar moral e sentimento, ou intelecto e sentimento, convergindo para um ser integral, né, essa evolução. Quadrado é algo uniforme e que também direciona para caminhos diferentes, então é aquele ciclo repetitivo do mundo que nós falamos, né? Quando a gente forma o pentágono, que são 3, se a gente divide aqui, ó, foi o desenho que eu fiz, a gente coloca um triângulo em cima do quadrado. Então é a trindade novamente consertando a dualidade do mundo. O pentágono então tem a estrela que a gente comentou, né? Tem os pés que simbolizam a base, tem as pontas aqui da direita e da esquerda que direcionam para a operacionalidade, mas sempre vai ter uma ponta para o alto. Aí do 6, nós somos para o 6, que é o número do homem, por causa do 6º dia da criação. Esse 6, quando a gente pega a estrela de Davi, então aqui é a estrela simbolizada por espírito, criação de Deus, ela tem 5 pontas. A estrela de Davi, ela tem 6. 6 é o número do homem. E aí ela tem 2 possibilidades de sentido. Embora ela sempre tenha uma ponta para cima, também ela vai ter uma ponta para baixo. Mais uma vez a dualidade do mundo. Quando nós lembramos também do número 666, que é tido como o número da besta, na verdade é a repetição de 3 vezes o número 6, que é o número do homem. E fomos nós, os homens, que trouxemos o mal para o nosso planeta. No Espiritismo é claro, evidente para nós que não existe inferno, não existe um ser maligno capaz de competir em igualdade com Deus. Esse negócio de vilão e mocinho, gente, é no nosso mundo, né? Essa doutrina maniqueísta que chama de bem e mal, isso é coisa nossa, né? Deus é único, então não tem essa, falando aqui da entrada do mal, né, no mundo, foi feita por nós, quando nós temos possibilidade de escolha e escolhemos um caminho errado, diferente. 7, então, é uma figura que forma um heptágono, também tem uma ponta direcionada para cima e uma base. Vejam que os ímpares sempre vão ter uma base que converge para um sentido só para o alto. Olha só. Triângulo é uma base que converge. Quadrado. Ah, tá, eu posso virar ele aqui e formar um losango, né? Vamos pôr essa ponta para cima, mas aí eu vou ter outra ponta para baixo, mostrando a dualidade do mundo. Pentágono tem uma base e um sentido único. O hexágono tem base, mas tem 2 possibilidades de sentido,
Se eu colocar também uma ponta virada aqui para cima, vai ser igual a estrela, vai ter outra ponta virada para baixo. O heptágono não. Base e um sentido único. Quando a gente pega o número 7, nós já falamos desse número muitas vezes, vai ser um dos principais para nós, que é o número da criação. 7 é ciclo divino e perfeito. Obra de Deus concluída. Então 7 vai trazer para nós essa ideia de que a parte de Deus foi concluída. Então, os 7 dias da criação, Deus finaliza o trabalho dele. Criou tudo que tinha que criar. A partir daí, vem a nossa participação. A obra divina completa em nós vai ser o nosso 7º dia. E aí várias simbologias do 7, né? As fases da lua com 7 dias. Nós falamos do ciclo menstrual que vem de múltiplos do 7, de 21 até 35 dias, pode acontecer. Nós demos o exemplo da cirurgia de cesárea para tirar uma criança da barriga da mulher. Na cesárea são 7 camadas de pele. Nós temos os próprios 7 dias da criação. Enfim, a semana, né, com 7 dias. Não lembro se foi Dani ou Débora que lembrou para nós que a gravidez é contada em semanas, né? Que são ciclos divinos, ciclos perfeitos. Quando a gente traz para ciclos humanos, precisa de correção. Por exemplo, mês, né, que é 30 dias, nem sempre é 30, às vezes é 31, é 28, né? Quando a gente fala no próprio ano, né, que tem 12 meses, aí nós vamos falar do número 12 também. 12 é relacionado com períodos também terrestres, precisa às vezes de correção do ano bissexto e tal. Mas o 7, que é o número de Deus, né, aí nós já vimos também reencarnação completa totalmente com 7 anos. Né? Outras doutrinas, outras ideais, né, religiosos, vamos dizer assim, o catolicismo, por exemplo, preconiza que até 7 anos a criança é isenta de pecado. Então o 7 é esse número mágico. Até aqui no 7, outra coisa que nós vimos, né, foi aqui o desenho do homem vitruviano, que lembra a estrela de 5 pontas. Nós falamos a questão da cruz, que embora ela tenha 4 pontas, ela não é uniforme essa distribuição. A cruz, essa parte horizontal dela é mais para cima. Horizontalidade lembra para nós caminho e lembra para nós operacionalidade, que é aonde ficam os braços aqui na cruz. Braços e mãos é com que a gente trabalha. E horizontalidade também, que é esse sentido aqui, lembra para nós caminho. Então, é o trabalho ao longo de um caminho, porém deslocado para cima. Deslocado para cima. Então, é mais próximo da sintonia elevada. Por isso que a cruz é redenção. É sacrifício, mas é mais direcionado já para a redenção, para uma melhoria. Então a cruz tem 4 pontas, mas ela também tem um sentido interessante, que o sentido vertical, né, é essa elevação, e aqui o sentido horizontal, o sentido vertical aponta para os céus, então pode ser elevação. O sentido horizontal é trabalho e caminho, perseverança. Bom, até aqui nós vimos então a figura nós vimos essas figuras relacionadas com o 7. Aqui eu coloquei umas outras só para ver como que números ímpares, né, têm base e sentido definido, e números pares têm uniformidade e possibilidade de vários caminhos. Então o par, que é o 2, a dualidade do mundo, ela está relacionada com esses números pares, e geralmente os números pares vão estar assimilados com coisas
mundanos. Nós vamos ver outros exemplos. Até aqui, então, nós vimos o número 7. Eliana trouxe para nós umas contribuições também, que no fim das contas nós vimos que as coisas se casam, né? As ideias, até entre religiões, elas se batem, às vezes muda uma palavra ou outra, um conceito ou outro. Não tem como ser tudo igual, né, gente? Não precisava de várias religiões. Mas a ideia central a gente vê que permanece. Até aqui no número 7, tem alguém que quer acrescentar? Ficou alguma dúvida de alguma coisa? Eu tinha feito uma pesquisazinha, então tem alguma coisinha assim, mas eu acho que é tudo mais ou menos dentro disso mesmo, né? Do 7 você fez? Uhum. Ah, fala para nós. Do 7 você não falou não, Eliana. Então, assim, para os antigos egípcios, o sétimo representava a vida eterna, considerando-se que os cristãos acreditam que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Uhum. O 7 é também ligado ao conceito de perfeição. Aí vem 7 dias da semana, 7 dias 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais, 7 notas musicais. Olha, esqueci dessas duas que são muito lembradas mesmo, as 7 cores do arco-íris e as 7 notas musicais. Muito obrigado, bem lembrado. Aí também assim, essa é a expressão da lei de 7, eu nunca tinha ouvido falar. Lei de 7 que diz que tudo se manifesta em um processo de 7 passos ou fases, e tudo mesmo. Objetos, seres, fatos, períodos, fenômenos. Lei de 7 entende que o universo consiste de forças que influenciam umas às outras, e que, por isso, nada fica sempre igual. Ou evolui ou degenera. Uhum. Tem um estudo sobre isso aí que fala dos períodos setenários. Quem tiver interesse, o Haroldo tem no estudo do Gênesis, né, no YouTube, ele tem um capítulo lá que fala, um episódio lá, que fala sobre esses períodos setenários. Inclusive ele faz até contas, muitas É a contas. lei de 7, no caso, que você está falando? Tem a ver com isso aí. Entendi. Ele faz lá as eras onde teve destruição e reconstrução do planeta, eras do gelo que falam, né? Elas vão mais ou menos de 28 mil anos em 28 mil anos, que são múltiplos de 7. A história bíblica ela está concentrada num período de 7 mil anos, que vai da criação, do registro da criação até a data que se espera para a regeneração. Tem muita coisa relacionada com isso aí que eu não aprofundei, porque eu também preciso aprender mais. Trazer. O Haroldo traz uns cálculos lá impressionantes, tá? Continua aí para nós, Eliana. Não, aí do 7 só tem isso. Ah, tá. Eu só fiz assim, bem resumidinha, né? Porque Mas nem está dá tempo. relacionado com isso, né? Com ciclos perfeitos e com perfeição divina, né? Isso mesmo. E com. Se a gente puder resumir, né, vamos dizer assim, é isso. Uhum. Aí falou dos 7 pecados capitais, né? Quando fala de pecado, né, gente, é errar o alvo. Pecado, então, é num sentido assim de aprendizado. Quando eu peco por prazer, isso é um mal, é diferente. Mas o significado de pecado é errar o alvo. Quer dizer, enquanto eu ainda não sei, quando eu estou no período de experiência, eu vou pecando. Agora, repetir o pecado, eu já tenho experiência naquilo, aí eu estou fazendo mal. Pecado, então, a grosso modo, é uma primeira tentativa a título de conhecimento. É um equívoco. Pecar é errar o alvo. A palavra significa isso. Quando eu faço errado, mas continuo fazendo, repetindo o pecado, isso é o mal. Então, os 7 pecados capitais, a gente pode entender que eles representam experiências, né, que a gente passa por elas para aprender que o excesso dessas coisas faz mal. Então, gula é o excesso de alimentação, é um dos pecados capitais. Quer dizer, mesmo sabendo que faz mal, eu continuo com aquilo ali, aí deixa de ser pecado para ser mal. Os pecados capitais eles estão relacionados com coisas que perpetuam o mal. Preguiça.
Se eu ficar parado ali um tempo, na inércia, eu não vou evoluir. Se eu repito isso muitas vezes, aí eu estagno, né? E vou precisar de trabalhar de alguma forma. Isso é contra a lei de Deus. Né? A ira, né? Tem vários outros lá. Mas tem também os 7 dons do Espírito Santo, né? Que os 7 pecados eu lembro que eu estudei no catecismo, não lembro de todos agora. 7 dons do Espírito Santo eu estudei também, né? eu acho que eu lembro de um, que é ciência. Não vou lembrar dos 7 aqui, não. Mas é fácil da gente achar isso. Só para lembrar também que tem os dons do Espírito Santo, ou as virtudes nossas, são também nesse período 7. Gente, então, agora alguns outros números, tá? Esses 7 números aqui eu falei, nós falamos do 0 também, que eu não revisei, né? Mas nós já falamos dele em 2 estudos seguidos. Nós demos uma pincelada. Os 7 números que eu trouxe aqui são os 7 relacionados com a criação. Vou tirar essa página aqui, vou deixar só se eu precisar de escrever alguma coisa. 7 dias da criação, por isso a gente foi detalhado em cada número. Tem outros números, gente, que têm padrões bíblicos. Eles vão se repetir em situações específicas. Depois do 7, a gente pode destacar o número 10. O número 10, ele está relacionado com rebeldia. Rebeldia. O primeiro exemplo bem conhecido disso no texto bíblico é quando o povo de Deus, em busca da terra prometida, eles estão quase chegando na terra prometida e Moisés manda 12 mensageiros. Desses 12, apenas 2 falam da terra prometida como um lugar agradável, que lá jorrava leite e mel, que daria sim para o povo de Deus ficar lá. Mas 10 dos mensageiros, aí os 12 representam as 12 tribos, 10 desses mensageiros se rebelaram, falando que a terra prometida tinha gigante, que eles iam ser escravizados. Então é um dos primeiros relatos de rebeldia. 10 então foram esses mensageiros que se rebelaram. A partir daí, esse padrão de rebeldia com o número 10, ele se repete. Tá? Se a gente for pegar depois, né, as tribos de Israel, elas eram 12, e 2 só dessas tribos que constituem o povo judeu, que é a tribo de Judá, por isso o nome judeu, e a tribo de Benjamim. O 10 outras tribos, então, se separam e formam o povo de Samaria. A briga do povo era só onde que devia adorar a Deus, no templo de Samaria ou no templo de Jerusalém. Judeus, então, adoravam no templo de Jerusalém, samaritanos, que era o povo de Samaria, eles adoravam no templo de Samaria. Então, os samaritanos e judeus são irmãos, porém 10 tribos saíram das 12 para formar Samaria e 2 tribos continuaram para formar o povo judeu. Por isso que judeu e samaritano não dava muito bem. Tudo povo de Deus, mas não dava bem porque teve esse período. 10, então, rebeldia. Quando nós vemos a parábola das 10 virgens, né? A gente já fez estudo evangélico sobre isso, lá na Casa do Caminho. As 10 virgens representam, né, com aquelas esperando, né, pelo noivo. 5 tem o óleo para acender a lamparina, o noivo ia vir à meia-noite, tudo isso símbolo, tá, gente? Mas 10 virgens representando o quê? A rebeldia do mundo. Um mundo terrestre, terráqueo, terreno, rebelde. E aí 5 preparados para a chegada do noivo e 5 não. Quer dizer, dividiu 10 por 2. Então, um mundo rebelde e dual, né? A ideia do estudo dos números é a gente chegar nesse nível de entendimento. Então, 10 tribos, 10 virgens.
é a gente ler no Evangelho e ter um número lá, a gente falar assim, mas por que 10? Por que contou essa história com 10 e não com 20? E não com 11? E não com 2? Né? 10 representa rebeldia. Tá bom? Nós vamos ver esses padrões se repetindo. Deparando com isso, a gente começa a se perguntar algumas coisas. O 12, número 12, ele é relacionado com ciclos humanos. Enquanto o 7, ciclo divino, 12, ciclos, organizações humanas. Aí nós temos 12 apóstolos, nós temos as 12 tribos de Israel, nós temos 12 meses no ano, né? Nós temos repetições, então, do número 12, representando para nós períodos e ciclos humanos. Tá? O nosso principal é o ano, que tem 12 meses, e nós temos como exemplo de organização, então, os 12 apóstolos, né? Principalmente os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Vejam que tudo isso relacionado com humanidade. Tá? Humanidade. Depois do 12, a gente dá um salto aí no numérico, né? E vamos para o 40. Gente, interessante, porque do 10 em diante, quer dizer, do 7 em diante, a gente começa a fazer também combinações daquilo que a gente já viu dos 7 primeiros números. O 10, por exemplo, é 2 vezes 5. Então, dualidade do mundo, se eu pego o 5, que é espírito, um espírito que tem característica de dualidade, é um espírito o quê? Rebelde. Não tem unicidade com a lei de Deus. 12, organizações humanas. Se eu pego o 6, que é o número do homem, e multiplico por 2, dualidade do mundo, dá 12. Então, organizações humanas, períodos humanos, como a gente já viu. O número 40 também se repete muito. Tem muitas situações em que ele aparece. Vocês lembram de alguma? Número 40? 40. Lembrei só do Alibaba e os 40 ladrões. Na Bíblia. Os 40 dias no deserto. É isso aí. Jesus Verdade. tentado 40 dias no deserto. Isso. Né? Bem lembrado, né? E a peregrinação do povo de Israel à terra prometida durou 40 anos. 40 anos. Do Egito até a terra prometida. 40 anos, tá? E o outro principal, a tentação de Jesus no deserto, que durou 40 dias. 40, então, gente... Para nós, a quaresma é 40 dias, não é, Quaresma Thiago? também, porque ela representa esse período de tentação de Jesus no deserto. No deserto, né? E por isso que o pessoal fala que é um período de tentação, né? Quaresma, tem que tomar cuidado. É por isso. Mas quando a gente pega o 40, gente, o 40 então está relacionado com provação. Não é nem tentação no sentido único. Porque tentação, ela remete muito para um caráter só maléfico. Mas provação traz para nós um sentido de pode ter uma tentação, mas provação tem um intuito de aprendizado, de percorrer aquilo ali. E a provação, ela só vem se a gente teve alguma atitude contrária à lei de Deus. Senão, eu não preciso de prova e de expiação se eu não precisasse aprender, se em algum momento eu não tivesse desviado de um caminho. Tá? Depois que a gente escolhe então esse mundo dual, a gente passa por essas fases de provações e aprendizado. Então, olha só, o povo de Deus saiu da escravidão no Egito,
passou por um período de provação, diversas coisas aconteceram nesses 40 anos. Coisas boas e coisas ruins. Tá? Mas teve um final. Qual foi o final? A terra prometida. Né? Jesus é um caso à parte porque ele não precisava de ser tentado. Mas certamente ao descrever esse período, a ideia era também de fazer uma assimilação com os 40 anos do povo de Deus, do povo de Israel, peregrinando. E a ideia por trás disso, gente, é: enquanto o povo imperfeito demorou 40 anos, o ciclo com Jesus foi só de 40 dias. Nem de 40 dias ele precisava. Mas é para qual que é o fim da história ali? Jesus foi tentado, mas em nenhum momento ele caiu na tentação. Então é para deixar um relato para nós de que, tendo fé e sendo fiel a Deus, não tem tentação que nos tire do caminho da nossa missão. É o que acontece com Jesus. Foi tentado, não precisava ser tentado, a figura ali de Satanás é símbolo, mas qual foi o final? A missão de Jesus continuou. O mal não venceu. Agora olha que interessante quando a gente pega o número 40. 40 é a multiplicação de 4 vezes 10. 4 nós falamos que tem a ver com períodos humanos, organizações humanas, períodos humanos e ciclos que se repetem, e direcionamentos humanos. E 10 é o que? Rebeldia. Então, 4 vezes 10. Sendo rebelde, olha isso. Sendo rebelde, eu vou sofrer as consequências dessa rebeldia através de um ciclo que eu mesmo determinei de provas. Um ciclo de provação. Ciclo humano vezes rebeldia. Dá o quê? O 40. Período de provação. Por quê? Eu mesmo fui rebelde. Eu mesmo determinei esse período para mim na minha linha do tempo. Desviei, preciso reatar. Né? Muito interessante. Depois do 40, nós damos um salto para os 70. 70 também aparece muito, né, gente? Qual que é a mais famosa aparição dos 70? Na Bíblia. 70 vezes 7, né? O pecado, né? Perdoar 70 vezes 7. Isso, perdão. O que mais? Eu queria falar uma coisinha aí do 4, pode ser? Pode. Então, eu estou me lembrei aqui do carnaval, que seria 4 dias, ciclo não, é representação humana, né? Uhum. 4 dias de festas em que se pecava e depois vinha o período da quaresma, que é a penitência. Olha só que interessante. Muito Mas não é legal. assim? Muito legal. Gente, o objetivo do estudo é esse mesmo, tá? Despertar na gente esse pensamento crítico. Nada é desligado. Muito legal, Eliana. Nunca tinha pensado nisso, não. Mas são ciclos, né? Que vão se Sim. repetindo mesmo. É E a representação quarta, humana, né? Que a quarta-feira de cinzas é o quê? A quarta, né? Vem 4, é a redenção. é a redenção. É um início, né, de um período de provação. Penitência. De Mas a missa penitência, lá de provação. quarta-feira de cinza, né, é para justamente começar a expiar das coisas do carnaval. Exatamente. Muito legal. Mas o 70, só isso, Eliane, do 4? Sim. Era esse complemento, né? O 70, gente, missão do 70, né? A missão dos 70, lá no Antigo Testamento nós temos os 70 anciãos da tribo de... Os 70 anciãos que legislavam ali junto com Moisés, os profetas... Não, os profetas de Baal, não tenho certeza, não vou falar não.
mas tem os 70 anciãos do povo judeu que legislavam ali um conselho, né, junto com Moisés. Nós temos a missão dos 70. Quando a gente pega 70, é um número que está relacionado com missão e redenção. Por quê? É o 7 vezes 10. Então tem a rebeldia humana, que ao ser colocada num ciclo, numa lei divina, reflete em uma missão que precisa ser concretizada para a redenção. A missão dos 70 era o quê? Espalhar o Evangelho. Trazer a boa nova. Esses 70 anciãos mexiam com questões da lei. Então, 7, lei divina, ciclo divino. Olha só que ligação interessante. Então, 70 é um número relacionado com missão. Então, o que é 70 vezes 7, gente? É a missão de perdoar 70 vezes 7. Perdoar como missão, que é o 70, vezes um período divino. É por isso que Chico fala que não é 490 vezes. É o tanto que é necessário. E qual que é o tanto necessário? O tanto que Deus mandar. É a missão de perdoar enquanto Deus mandar. Enquanto tiver... É a missão de perdoar em uma lei divina. 70 vezes 7. Alguém levantou a mão? Eu. Diga. Aqui na Biblioteca do Pregador, fala disso aí que você está falando. Eu posso ler rapidinho. Pode. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então envolve realmente essa questão da libertação, né? Redenção, é missão de redenção. Tá onde isso, Dani? Qual o texto? Biblioteca do Pregador Evangélico. Biblioteca do Pregador.com.br. Mas é texto bíblico esse texto aí que você leu? É interpretação dele. Interpretação. Legal. Casa com o que a gente vem falando aqui, né? E depois, gente, tem o 72. Tem até algumas traduções falam de missão do 70, outra de missão do 72. Quando a gente pega o 72, é 7 vezes... É 6 vezes 12, né? 6 vezes 12. Então, dá 72. Que também está relacionado com missão. E aí eu estou pegando o quê? Período humano, que é 12, vezes o número do homem. Então também está relacionado com missão. Um ciclo que vai se repetindo, tendo o homem mesmo causado. Aí 72 também é aquela missão de 72, ou do 70 de difundir o Evangelho. Está relacionado também com essa característica de redenção. Então, olha, às vezes a gente fica assim, nossa, será que é missão de 70 ou de 72? O fundamento é o mesmo. É missão. E lá no Evangelho, se eu não me engano, é Lucas que retrata a missão de 70 ou de 72. O título é Missão. Beleza, gente? Esses números são os principais assim, que a gente vai ver. E outros que a gente vê aí com base no estudo, nessas operações que a gente comentou, a gente consegue ir teorizando, formulando teorias com base no que a gente já viu. Tá bom? O objetivo, então, do estudo dos números é esse. Na semana que vem a gente continua
voltando para o texto bíblico do Gênesis, nós já vamos ver que os números já vão ser úteis para nós. Fala, Dani. Tá sim, tá no livro de Daniel, Ah, tá. É capítulo o 9, texto... versículo 24. Legal. É porque o texto tinha uma característica assim, de texto bíblico. Legal. Sim. As informações que a gente não lê completo. Ah, não, mas é porque a gente pegou de última hora também, né? Mas foi super válido. Mais um exemplo, né? Bíblico. É isso, gente. É até bom para simbolizar isso, Dani. A interpretação que a gente está dando aqui é de, como eu disse, né, de padrões bíblicos. Outras teorias de números, numerologia, outras simbologias, está errado? Não. O que a gente está pegando aqui é para a interpretação bíblica, da mesma forma que na matemática eu pego ele para fazer conta. Tá? Aqui é o que está na Bíblia. Beleza, gente? Semana que vem, então, continuamos aí, finalizamos os números, tá? Qual que é o desafio agora? Tendo esse conhecimento dos números, apareceu um número no nosso texto, nós vamos pensar para ajudar a fomentar a interpretação. Tá bom? Mais alguém? 7h20 eu vou fazer a prece, então, para a gente finalizar. Tá bom? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, obrigado por mais essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos em seu santo nome, Senhor. Que a sua luz, a sua paz nos alcance, nos abençoe, nos fortaleça para que possamos colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Abençoe, Pai, nossa vizinhança, os nossos lares. Abençoe os irmãos que estão nas ruas, todos aqueles que sofrem e que estão enfrentando provas, expiações, inclusive nós, Senhor, que possamos ser fortificados, abençoados em seu santo nome. Que assim seja. Obrigado, Assim seja. gente. Até semana que vem.